dias, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No item 10, a caridade material e a caridade moral. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos, como iras, podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam do nome do Altíssimo. Eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo. E vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão, é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes, Deus tem para nós, todos, uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, que já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sobre as más tentações. Dizei-lhes, Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temeis em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência. E em lugar de pequenos vagabundos, tereis feitos homens. Está ainda aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também, ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais sob o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem esta montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio. Como deixai esses grãos de areia irem ao capricho do vento que as dispersa? Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir, logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima. Reuni-vos todos ao redor deste estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Um espírito protetor, Leão, 1860. E para nos auxiliar nos estudos de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos amigos e facilitadores, Kelly Nascimento e Luciano Coimbra. Um ótimo estudo. Uma boa noite a todos. Aproveito para saudar também os queridos amigos internautas e agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez participando dessa noite de estudos, né? Agradeço a Kelly por dividir a mesa conosco e peço ao nosso irmão maior Jesus que nos ilumine e nos acompanhe sempre. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas também, que estão aí nos acompanhando, né? É com grande alegria, com grande prazer que a gente volta à mesa, né, Luciano? Para poder conversar com vocês, né? A gente nada mais faz do que pegar o livro, estudar e vir falar, né? Não sabemos mais que ninguém.
Essa leitura de hoje, ela é muito interessante, como todas, né? Mas essa leitura, ela vários embutes aqui para a gente entender o que é essa questão da caridade, né? Ele logo começa falando de que muitas vezes a gente se vê fazendo essas mesmas perguntas aqui, né? Como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho mesmo nem o necessário, né? Se eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ficar fazendo caridade? Que caridade que é essa? E ele logo embaixo já vai explicando para a gente, né, Luciano? Na nossa cabeça, né? Às vezes até de dar alguma coisa, que é mais fácil até pelo nosso olhar material, ter a caridade como isso. Ah, mas isso não é caridade? É também. Vai depender muito do quê? Da onde ele fala lá mais na frente aqui, da consciência. De que maneira você está fazendo essa caridade, entre aspas, né? Pegar alguma coisa para alguém, você dar alguma coisa para alguém, né? Então, primeiro, o que ele fala aqui? Ele fala, amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, em primeiro lugar. Quem é que não pode fazer uma caridade por pensamento? Não é? Então, aí ele já começa a leitura por aí. Pensamentos já é uma caridade. E a gente já começa logo, entre aspas de novo, né, pecando pelo primeiro item, que é o pensamento. Né? A gente já começa logo fazendo negócio, atrapalhando o negócio. Mas então, pensamentos. Por palavras e por ações. Por pensamentos. Qual a caridade que eu vou fazer por pensamento? Aí ele citou aqui a oração. Então, enquanto eu estou a favor do outro e pedindo a favor do outro, eu já estou fazendo uma caridade. Olha, gente, tanto que é mais profundo, não é? Tá vendo? Quando a gente começa a entender que não é só aquilo, não é só dar R$2 para alguém que bate lá na sua porta e você pega R$1, R$2 e vai lá e entrega, que não tem nada a ver com caridade muitas vezes, né? Que é uma maneira, às vezes, até da gente ficar livre daquilo ali rapidinho e a gente acha que está fazendo uma caridade. Não tem caridade nenhuma ali, né? Nenhuma. Aí ele fala assim, orando, né, pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Aí volta de novo a nossa percepção e o nosso pensamento errado, até mesmo às vezes com as palavras, né? Ele fala aqui, pobres abandonados. O que a gente pensa, né? Aquele que não tem nada, que não tem nada para comer, que está lá abandonado, né? Não tem uma casa e é um pobre, não é? Nosso pobre abandonado. Aí ele já vai logo explicando aqui atrás que não é desse pobre que ele está falando, que não tem recurso material. É aquele pobre que ainda não encontrou a luz. Então, olha como que é profundo, né? Não tem nada a ver com recursos materiais. Orai pelos pobres abandonados que ainda não encontraram a luz, que ainda estão sofrendo muito, às vezes, né? Ah, mas eu também sofro. Claro. Aqui nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Não tem, acredito que não deve ter ninguém assim extremamente evoluído e iluminado, né, que não se estresse com nada e zen o tempo inteiro. Não é isso. Nós estamos aqui justamente para isso, né? É para a gente aprender a, pelo menos, o caminho para buscar essa luz. Tá frizinho, não é? Ninguém saiu de casa à toa. Vieram em busca de algo. De quê? Em busca dessa luz? Será? Às vezes até inconscientemente, né? A gente caminha em busca dessa luz, em busca de
em busca de uma explicação, né, de um entendimento das coisas que acontecem com a gente. Às vezes a gente fica muito perdido mesmo. E a doutrina espírita, ela tem essa bênção, desse conforto, de você poder pesquisar o que quiser, de você poder, às vezes, não aquelas respostas que a gente queria, né? Nossa, por que será? Eu quero saber, quero fazer uma regressão para me saber o porquê disso e porquê daquilo, o que eu fui na outra encarnação. Isso aí é ego. Porque a gente quer que na outra você foi o quê, Luciano? um rei, uma rainha, a princesa, né? A gente queria que fosse assim, né? Mas não tem nada a ver. Porque se nós estamos nessa condição hoje aqui, né, provavelmente a anterior foi pior, não foi melhor, gente. Foi piorzinha mesmo. Então nem é bom a gente ficar sabendo de muita coisa. E a espiritualidade já encarrega disso. Né? Nós não vamos saber de tudo. Que às vezes a gente fica vasculhando para poder saber. O que eu acho saudável também. Né? A gente nós sermos curiosos para aprender, para tentar entender. Isso faz parte de nós. Tem que fazer parte, porque o dia que isso acabar também, vai perder o sentido. Né? Nós não vamos evoluir mais. Mas é até certo ponto também. Porque vai ter coisas que realmente nós vamos ficar assim, meio que sem entender. Mas é para o nosso bem. Né? Muita coisa... Vou deixar o Luciano falar um pouquinho para ter mais esclarecimentos para a gente, né, Luciano? Obrigado, Kelly. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li essa passagem, eu fiquei assustado, porque a primeira coisa que a gente pensa quando a gente ouve que a gente deve fazer caridade é que a gente deve dividir os bens materiais. Né? Só que dividir os bens materiais talvez seja a parte menos significativa do que a palavra caridade realmente quer dizer. Porque mesmo quando a gente dá para uma outra pessoa algum bem material, se não o fazemos de coração, não é caridade. Por exemplo, quantas vezes a gente ouve, vê na TV, nos jornais, algumas situações que ocorrem com os nossos irmãos que estão em situação de rua. Algumas pessoas, talvez por não saberem a real dimensão daquela situação, chegam a humilhar esses irmãos. Outro dia mesmo eu vi uma ação de rua que pediu para uma pessoa que transitava um lanche, ela estava com fome. E essa pessoa se sentiu assim, até constrangida se ela não reagisse de alguma forma. Ela foi naqueles carrinhos de cachorro-quente, comprou um cachorro-quente. Na hora que ela foi entregar para a pessoa, ela estava sentada, ela jogou de longe. Aí eu fiquei pensando assim, antes tivesse passado, né, feito que não tinha ouvido. Porque quem pediu não ia se sentir tão mal quanto receber como se fosse um animal. Em contrapartida, essa pessoa que o fez, talvez foi embora pensando que fez uma boa ação. Né? Tipo, fiz a minha boa ação do dia. Só que o constrangimento que ele causou não foi só naquele irmão em situação de rua, foi em todas as pessoas que viram aquela cena. E assim, quando a gente
para pensar o que realmente quer dizer a palavra caridade, a gente vai perceber que caridade é quando a gente doa para alguém algo que às vezes nem a gente tem. Não quer dizer que a gente tem que doar o que a gente tem de sobra, né? Mas quando a gente doa, do que quando a gente doa aquilo que às vezes está perdendo em casa, né? Um outro exemplo é quando a gente tem uma roupa, por exemplo, as pessoas reaproveitam aquela roupa, por exemplo, como um pano de chão. E aquela roupa poderia ser um agasalho para muitas outras pessoas, né? Isso é ter em casa sobrando, né? E ter em casa perdendo. E quando você tem uma roupa que não lhe serve e que você deixa de usar como um pano de chão e compra um pano de chão para usar como um pano de chão e destina aquela roupa para outra pessoa, aí sim você deu um bom destino para aquela roupa que não lhe serve mais. Se você tem uma roupa que lhe serve, que você gosta, mas você vê uma pessoa que tem necessidade de uma roupa e você tira da sua roupa que você usa e passa para aquela pessoa, aí eu acho que é o máximo da caridade no sentido material. Mas de nada adianta a gente fazer a caridade no sentido material se ela não existir dentro da gente no sentido de eu quero o bem da outra pessoa. E é por isso que a caridade, como o texto disse, como a Kelly bem disse, a caridade ela pode ser feita de diversas formas, inclusive em pensamentos. Mas eu gostaria de convidá-los aqui a uma reflexão, porque quem já teve o prazer de ver não necessariamente uma doação material, sabe o que é uma caridade. E isso pode acontecer com gestos muito simples. É você ajudar, por exemplo, um irmão que tem deficiência visual a atravessar uma rua. É você ajudar um irmão que, neste momento, encontra-se numa cadeira de rodas a se locomover. É você ouvir as pessoas com os ouvidos. Aí, a gente não faz uma doação material, mas a gente faz um bem tão grande para a pessoa que nenhum dinheiro compra. Isso, para a gente aqui, para os voluntários da Casa Espírita, isso fica claro todas as vezes que a gente participa de algum acolhimento fraterno, que eu acredito que vocês, se não passaram, em algum momento vão passar. Porque olha só, não querendo comparar os humanos com os animais, se você está andando na rua e tem um cachorro deitado assim, se você mexe com aquele cachorro, ele não consegue sorrir para você, mas ele vai abanar o rabo. É uma forma dele te agradecer o gesto que você fez por ele, e você passa e faz alguma interação com a pessoa. Às vezes a gente corre das pessoas que têm necessidades materiais, até com receio que ela nos peça alguma coisa, né? E na maioria das vezes elas só precisam de atenção. Quantas vezes a gente atende pessoas aqui na casa que chegam aquitadas? Em alguns casos, as pessoas estão assim, em estado de choque, completamente sem rumo, completamente sem direção, sem saber o que faz da vida. A gente convida essas pessoas para sentar, a gente oferece um copo com água e começa a conversar. E às vezes a conversa rende por horas. No final, a gente pergunta assim: o que eu posso fazer por você? A pessoa não consegue responder, porque ela já não tem mais aquela aflição. Ela já não sabe mais nem o motivo que a trouxe aqui.
particularmente, eu fico muito feliz quando isso acontece, porque eu sei que esse tempo que a gente tem, que anda tão escasso, foi útil para alguém. Agora imaginem, por um outro lado, se eu não tenho esse tempo de conversar com a pessoa por horas, será que eu tenho tempo para dar um abraço na pessoa? Ou para cumprimentar? Já viram? Eu esqueci o nome do filme, se alguém lembrar, por favor. Passa alguém e fala bom dia. Aí a pessoa olha e fala assim, ele me viu. E corre atrás da pessoa para perguntar por que ela falou bom dia. Aí eles começam a conversar, vão os dois embora. Um bom dia pode salvar vidas. Isso aí não é só um filme, não. Tem vários outros exemplos que a gente pode tirar como base. O próprio filme do Allan Kardec, quem já teve a oportunidade de ver, a última cena do filme é uma cena assim meio subjetiva, né? Onde ele deixa um livro dos espíritos sobre o parapeito da ponte, sabendo que alguém vai encontrar e vai desviar a sua atenção de um mal maior. Uma outra situação, meus irmãos, que eu já refleti muito a respeito, mais movimentados, passa pela gente tantas pessoas que a gente não conhece. Se a gente parar para observar, cada um está concentrado em alguma coisa. Alguém que tem que andar rápido, porque então, o mundo é muito corrido, as coisas são, né? Parece que o dia está ficando cada vez menor, por mais que desde todo sempre ele tem 24 horas, mas para a gente ele parece que fica menor. A gente ouve até algumas pessoas falar assim, nossa, se o dia hoje tivesse 30 horas seria pouco. Porque a gente fica até elétrico. Agora, nesse movimento aí, nesse corre-corre, se a gente começar a observar, todas as pessoas que passam, elas têm mais problemas do que a gente imagina. E na maioria das vezes, essas pessoas têm mais problemas do que a gente. Quando a gente consegue fazer alguma coisa para uma pessoa, muda aquele estado em que a pessoa se encontra. A partir daquele momento, ela começa a refletir sobre o que aconteceu. E esse fazer alguma coisa pode ser simplesmente um vá com Deus. Nós perdemos o hábito, com essa correria, de falar algumas coisas que são básicas, né? Muito obrigado, com licença, né? Que Deus o acompanhe. E às vezes, todas essas coisas a gente esquece de fazer porque nós estamos mais acostumados com a pressa do que com aquele antigo hábito que a gente tinha, enquanto as pessoas estão mais apegadas às tecnologias do que às próprias pessoas. Mas isso aí é um assunto para um outro momento. O que eu quero falar com tudo isso é, nós estamos deixando de lado a essência humana. Nós estamos esquecendo que as outras pessoas precisam de ajuda. Está aí na rua e é a gente que está perdido. Façam um exame mental e tentem lembrar da última vez que vocês estavam transitando pela rua com pressa ou com algum problema na cabeça, com alguma preocupação, e alguém lá do outro lado da rua fez assim, quebra o seu pensamento e você vê que aquela pessoa te notou. Não é a sua correria que chamou a atenção da pessoa, é a sua presença. Quando a pessoa te vê que ela faz alguma interação com você, é porque você representa alguma coisa para ela. E é tão gostoso quando a gente é notado. E é fácil da gente perceber. É só a gente chegar num lugar, né, e as pessoas pararem de fazer o que estão fazendo para
direcionar só um oi para você. Oi. Isso é um conforto. E é isso que a gente precisa na maioria das vezes. Porque a gente pode fazer caridade com um afago. A gente pode fazer caridade com um carinho. É igual eu estava falando do cachorro, né? Se a gente passa, tem um cachorrinho lá deitado. Se você for e fizer um carinho nele, ele começa a te acompanhar. Por que ele acompanha? É porque ele precisa de mais. E o que vai acontecer se você empurra, chuta, joga alguma coisa no cachorro? Se ele não for daquele nervoso, né, que vai revidar, ele simplesmente sai correndo. Então, o carinho atrai. Os bons gestos atraem. Vamos levar isso agora para o mundo espiritual. Porque a reflexão até agora foi só dos encarnados, né? Um dos bons exemplos que eu consigo lembrar agora para uma situação de caridade sem qualquer tipo de esforço é onde ele recebe, na verdade, um agradecimento. Foi encontrada morta por suicídio. A partir de algum tempo depois ele recebe essa carta falando que graças às orações dele, que foram para esse espírito um bálsamo, ele conseguiu ter consciência do que ele fez e conseguiu ser resgatado. Como ele era uma pessoa que não foi identificada, se não fosse as orações do Divaldo, ele simplesmente estaria esquecido. E o que o Divaldo fez? Oração. Então, as nossas orações, elas são todas ouvidas. Todas. Nenhuma oração fica sem ser ouvida. E eu posso falar para vocês com toda certeza que todas as orações, elas têm, sim, um peso muito grande. A gente pode até achar que elas não foram respondidas, mas no seu tempo elas serão. Mesmo aquelas orações que são mais fundamentadas em coisas desnecessárias, num determinado momento ela vai ser atendida. Até imagine, por exemplo, uma pessoa que não tem tantas condições financeiras e reza para ganhar na loteria. Isso para Deus não tem importância nenhuma. Mas, numa situação de prova, Deus pode conceder uma fortuna para saber o que a pessoa vai fazer com aquela fortuna. Então, a gente tem que estar, inclusive, preparado para receber quando a gente pede. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai receber tudo que a gente pede. Para a gente fechar esse raciocínio, existe uma passagem: na caridade não há salvação. Essa frase também, quando eu li, eu fiquei pensativo. Eu falei, então, o esquema é fazer caridade, né? Se a gente quer ser salvo, é fazer caridade. E logo a gente volta. Aí, com o passar do tempo, a gente vai estudando, vão acontecendo coisas na vida da gente, e a gente vai percebendo que a gente precisa fazer sim. Mas não adianta a gente fazer uma doação de uma cesta básica no Natal e passar o resto do ano sem fazer nada. Antes, a gente fazer um asilo, fazer uma visita no hospital, não precisa levar nada material, leve o seu tempo, leve os seus conselhos, leve as suas histórias, leve os seus exemplos, né? Porque não só de serem ouvidas, mas de ouvir outras pessoas dialogando com elas. Só quem já passou por essa situação que eu vou contar sabe o que é isso.
quando você consegue extrair da pessoa lágrimas de emoção, porque a pessoa já estava achando que não existia nenhuma importância na existência dela para outras pessoas. E quando você conversa com a pessoa e você ouve a história de vida daquela pessoa, é muito fácil fazer essa pessoa se emocionar e se emocionar também. Nesse ponto, eu acho que é o ápice da caridade. Sem esperar nada de volta, não tem aquele sentimento que às vezes fica na gente de eu preciso me livrar disso rápido, porque você faz completamente com o coração. Todas as vezes que a gente pratica o bem, a gente atrai os iluminados. E não existe uma melhor forma de afugentar os trevosos do que estar rodeado de pessoas e espíritos iluminados. Se quiser concluir, fique à vontade, por favor. Eu acho interessante também o que o Luciano falou da questão da gente aprender a ouvir também, né? Aqui nesse capítulo, né, nesse item aqui, não fala isso. Mas da mesma forma que ele fala aqui da oração, da mesma forma que ele fala das boas palavras, né, que a gente pode direcionar para as pessoas, tem essa parte do ouvir, né? Que às vezes é tão difícil para a gente. Difícil porque a gente não quer. Às vezes a gente não tem paciência mesmo, né, de sentar e ouvir o outro. Então, a gente vê no nosso dia a dia mesmo, né? Às vezes a nossa falta de paciência não deixa nem o outro acabar de completar o que ele tinha para falar. A gente já logo atropela para poder falar o que é da gente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que melhorar, né? Essa questão de tentar entender o outro mesmo. A gente parar de enxergar só a gente, né? De só a gente ter que falar. Muitas vezes a gente ficar em silêncio também é benéfico, né? Eu estava ouvindo um pessoal na rádio enquanto eu estava vindo para cá, que eu achei bacana eles falando assim que a gente precisa também do silêncio. Nós precisamos do silêncio para colocar a nossa cabeça no lugar, para a gente nos organizar, né? E às vezes a gente vive assim, uma correria danada, a gente não para poder pensar nas coisas, né? Então, a gente necessita também desse silêncio, às vezes, até mesmo para ouvir a outra pessoa, para esperar ela acabar de falar, para a gente se a gente quer falar, né, esperar pelo menos o outro acabar a história, colocar um ponto final para você. Isso é uma caridade. Isso é caridade. E ele fala aqui também da prece, né, fazer direcionada para outra pessoa, o tanto que é importante, né, Luciano? Às vezes a gente não tem noção da capacidade que tem a prece de chegar na outra pessoa. A gente sempre tem atritos, a gente sempre tem as pessoas, né? Quanto às outras pessoas. Então, a gente fica algemado com as outras pessoas através de mágoas, através de raiva, de ódio. E a prece, ela nos ajuda a fazer isso, ela nos ajuda a quebrar esse elo, né? Quebrar essa algema que a gente tem com as pessoas mesmo, que a gente vai... Às vezes a gente mesmo vai criando essas algemas, né? Na medida que a gente vai vivendo, a gente vai criando essas algemas. Então, gente, essa ansiedade, às vezes, que a gente vive, né? Essa questão também até da pandemia foi um aviso, né? Muitas pessoas ainda não entenderam, mas não foi por acaso, né? Essa questão da gente ter que ficar por muito tempo sem abraçar, sem encostar, sem ver a mãe, sem ver o pai, sem ver o filho, né? Cada um na sua casa. Então, assim,
é uma coisa que veio para a gente também pensar nisso, para a gente começar a dar valor nessas pequenas coisas. Muitas vezes nós não damos valor nas coisas pequenas, às vezes, entre aspas, porque a gente acha que é pequeno, mas não é. Não é? Pequenos gestos mesmos de dentro de casa, momentos, às vezes, né, que você está com a sua criança, você sabe que vai crescer, que vai passar. Então, são coisas que a gente, às vezes, deixa passar despercebido e a gente olha para trás, né, e fala, quanta coisa eu deixei, quanta coisa eu podia ter vivido, não vivi. Então, esse é o significado da gente estar aqui. Nós temos que tentar viver essas coisas que são importantes para a gente, que às vezes, ao nosso ver material, são coisas bobas, coisas simples, momentos simples, que não depende do sentir, é o estar com as pessoas, né? É a presença mesmo, de muitas vezes não tem nem o que falar, né? Quando a gente se depara, por exemplo, um sofrimento muito grande do outro, ou da gente mesmo, né? A gente tem várias fases que a gente passa. Quando a gente perde entes queridos, pessoas que a gente ama, e você fala assim, não tem nem o que falar, vou chegar lá, vou chegar e estar. E realmente estar. Chegar, colocar a mão no ombro e mais nada. Não precisa da palavra. O gesto já fala tudo, né? Os gestos já dizem tudo. Então, é a gente estar presente. Porque, às vezes, eu tô aqui escutando a palestra, eu estou pensando o que eu vou ter que fazer para fulano, tem que passar o WhatsApp para ciclano, para poder resolver isso, resolver aquilo. Então, nós não aproveitamos os momentos. A gente sempre... ou a gente está pensando no que foi, né? Naquilo que foi, sente, não sei o que mais, ou a gente está agarrado no futuro. O medo. Medo disso, medo daquilo, se acontecer assim, se acontecer assado e tal. E o presente a gente não vive. Só que o único momento que a gente tem para viver é o presente. O futuro ainda não chegou. E quando ele chegar, já vai ser presente. O passado já foi. Então, ele fala aqui, né, é interessante que ele fala aqui da questão de e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de vagabundos, fareis deles homens também. Isso é caridade. Então, quer dizer, tudo começa na parte criança. Eu sempre falo, né, que nas casas espíritas, a parte mais importante, ao meu ver, na minha opinião, é a evangelização infantil. Porque, às vezes, o que a gente vive hoje também, tirando a questão de bagagem espiritual, dessa reencarnação, às vezes o que a gente vê de acontecimentos hoje que não são muito agradáveis, é tudo a base familiar que faltou. Faltou, não teve. E não é um ou outro, não, são todos, assim, vamos falar assim, para a gente entender, né, mais, os nossos olhos, assim, de material mesmo. É uma pessoa que ainda está roubando, ainda está matando, né, ainda está fazendo coisas assim, vamos falar, barbárias ainda, né, com o outro ser humano e tudo. Ele ainda está em processo de evolução também, né? Também. Então, a parte do julgamento não vale, né? Porque a gente está em processo de evolução também. E a gente entender essa parte de nós sermos caridosos é a parte mais difícil, eu acho, essa. Até com essas pessoas, né? De ter que fazer da mesma forma com essa pessoa, mas a gente esquece que tudo tem um significado, tudo tem um porquê. E ele ainda está em processo de evolução, né? É difícil a gente entender, às vezes, a gente aceitar,
mas está, né? Ô, gente, então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Era o que a gente tinha para falar para vocês. Espero que tenham guardado um pouquinho só, que vai fazer alguma diferença, né? Porque a intenção é essa. Não é só a gente escutar, é a gente levar aqui e aqui também, nos nossos corações, e começar a mudança. A mudança tem que ser feita. Muito obrigada a todos vocês. Pessoal, uma boa noite a todos. Assim como a Kelly disse, eu espero que tenhamos conseguido deixar um ponto de reflexão para que vocês levem para casa, né? E que voltem mais vezes. É sempre muito bom acolhê-los aqui na Casa Espírita. Que possamos ir em paz, sempre na companhia do nosso Senhor. Obrigado, boa noite.